A nossa próxima palestra com o tema A Gestão de Riscos e os Controles Preventivos na Lei 14.133 de 2021, a inteligência artificial na administração pública como facilitador para as contratações e a preparação das áreas de controle, gestão de riscos e integridade. O palestrante deste tema é advogado, pós-doutor em compliance, proteção de dados, direito digital, direito administrativo, licitações e contratos públicos e gestão no setor público. É convidado ao palco Rodrigo Pironti. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, principalmente depois da participação dos meus queridos e grandes amigos Vitor Amorim e o Murilo Jacobi. Agradecer a Luana pelo convite e a toda a equipe que está organizando esse maravilhoso evento. E dizer também que é mais confortável a minha participação por estar diante de queridos amigos, né? Então, Antônio Neto, Lindineide, Renato, Paulo, Marcos, Cris e vários outros aí pela plateia. Então, me sinto realmente em casa para bater um papo com vocês sobre um tema que eu gosto muito, venho estudando há algum tempo, que não é o caso de gestão de risco, que gestão de risco eu estudo há muito tempo. Meu primeiro livro de controle interno foi em 2006, até estava conversando com o Marcos, a gente tem a ideia de reeditar esse livro, que tem poucas obras de controle interno no Brasil, mas é de 2006, e naquela época eu já falava sobre controles baseados em riscos, né? Então, a ideia de gestão de risco, na minha opinião, sempre foi atrelada à ideia de controle, e aí, com a evolução, não só da administração pública, mas das relações sociais, eu comecei também a estudar um pouco de compliance, integridade, proteção de dados e, mais recentemente, toda essa questão que envolve a inteligência artificial, metaverso na administração pública, dentre outras tecnologias. Eu não quero frustrar vocês em relação ao nosso bate-papo, que vai ser um bate-papo rápido, prometo que eu não vou cansá-los nem com o meu sotaque, nem com o tempo de exposição, mas depois da palestra do Murilo e do Vitor, e até conversando com o Paulo ali nos bastidores do evento, eu resolvi mudar um pouco a minha apresentação para que ela fique mais, eu diria, mais pontual para aquilo que talvez vocês estejam discutindo ou para aquilo que vocês estejam vivendo na administração de vocês, né? Ali nas sessões judiciárias, ali nos municípios ou até mesmo no ambiente macro da Justiça Federal dentro das contratações públicas. Muito porque eu tenho uma visão do processo de gestão de risco, que é uma visão que faz com que os controles internos estejam naturalmente atrelados, né? E eu vou, portanto, me permitir, por isso eu trouxe o flip chart, porque como eu não vou ter slide, eu vou trabalhar com vocês aqui nesse flip chart, né? Mas eu vou me permitir, então, fazer essa pequena alteração de conteúdo, mas não vou deixar de tratar também do tema que eu vim tratar, que é um pouco essa facilitação da inteligência artificial ao processo de gestão de risco, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, mas, Pironti, por que essa facilitação? Vocês vão ver ao final que eu vou trazer aqui uma matriz de risco produzida, eu não sei, isso, não sei o que aconteceu, aí, produzida já por inteligência artificial. E isso é muito característico quando a gente fala de inteligência artificial. Eu sei que o Poder Judiciário já está, se a gente for tomar como base a administração pública brasileira, né, pela própria portaria 271, vocês já estão anos-luz, né, com o sistema Sinapses e etc. Vários tribunais já têm implementada a inteligência artificial, principalmente, né, para uma questão de controles e de agilização dos processos e atingimento de metas no âmbito do Poder Judiciário. Isso é muito natural que aconteça, né, que vocês cada vez mais busquem a inteligência artificial para otimizar os resultados. É para isso que ela veio, efetivamente, né? Mas dentro de um contexto em que a gente fala de gestão de risco, é importante a gente entender que essa inteligência artificial, ela precisa ter controle. E talvez esse seja o grande problema, e aí eu nem entrei ainda, pessoal, na lei de licitações e na matriz de risco produzida por inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês lá no final.
Mas quando a gente pensa no controle da inteligência artificial, a gente pensa nessa nova sociedade de consumo, nessa nova sociedade que estabelece relações sociais muito mais fragilizadas do ponto de vista do controle, e a gente pensa na Web 3.0, né? O Antônio Neto, que é do mundo da tecnologia de informação e que estuda bastante esse tema, sabe que a Web 3.0 ela trouxe uma evolução muito grande daquilo que nós conhecemos. Todos nós aqui, né, fomos criados e acostumados a trabalhar em um ambiente de interação com a web, que é um ambiente centralizado, né? Que era um ambiente centralizado muito menos dinâmico. Com a Web 2, esse ambiente ficou mais dinâmico, então as pesquisas, as interações são sempre com estruturas centralizadas de controle. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa no ambiente do Tribunal Regional Federal da primeira região, eu vou lá, digito http://, esse HTTP centraliza o controle, a informação, o domínio, né? As informações na Web3, eu não vim aqui para falar disso, mas só para vocês entenderem onde é que a gente está pisando, né? Ela traz uma descentralização da produção desse conteúdo e, portanto, uma descentralização do próprio controle, né? E é isso que nos dá medo. Quando a gente olha aqueles robôs que aprendem, né? O machine learning, ou seja, a máquina na Web3, a máquina aprende com o homem. Então, quanto mais a gente lança informações, é assim que funciona o ChatGPT, mais essas informações são tratadas pela máquina, e esse tratamento de informações produz um resultado de auto-interpretação dos vários fatores elegíveis pela máquina, e a máquina, portanto, aprende com tudo aquilo. Isso é um grande problema, porque isso faz com que a máquina tenha vieses comportamentais, inclusive, que possam ser questionados, né? Dependendo da tua forma de interagir com a máquina, você pode colocar ali vieses preconceituosos, como foi o caso da opinião de determinada inteligência artificial em relação ao Donald Trump e a gestão do Donald Trump na gestão presidencial dos Estados Unidos, né? Alguns ataques virtuais e preconceituosos em relação a algumas figuras públicas e políticas, e isso é um grande problema, né? Mas, ok, esse é um problema que a gente vai ter que gerenciar. Eu até escrevi um artigo para quem quiser evoluir nesse tema, né, de inteligência artificial, falando sobre o compliance by design, porque essa é a única forma de controlar a máquina que aprende com os resultados que são imputados nela. Então, o compliance tem que vir pela própria lógica de determinação dessas estruturas, como o ChatGPT, dentre outros, né? Então, o compliance ele já é necessário desde o seu nascedouro, e isso faz com que a gente tenha, portanto, esse grande problema, que é um problema da sociedade moderna, né? E a gente tem a ideia de que esses problemas eles estão longe da gente, né? Pessoal, esse é um episódio do Black Mirror 2016, terceira temporada, primeiro episódio. Quem não viu, veja hoje, vale muito a pena. O Black Mirror é uma forma de avaliação da realidade aumentada e da inteligência artificial, mas em 2016, e eu assisti esse episódio ali por 2017, em 2017 eu olhei a Lacey, que é essa moça que está aí no centro, e que tem a avaliação dela ali dentro da rede social do Black Mirror, lá nesse episódio, existe uma rede social, para vocês entenderem, e essa rede social, todos nós aqui dessa plenária, estamos lá inseridos. E a gente tem acesso a serviços públicos, a serviços privados, a nossa vida social por meio da rede social. Então, quanto mais eu for aceito na rede social, quanto mais eu for aceito nos aplicativos que eu me relacionar, quanto melhor for a minha avaliação pelo outro, melhor a minha nota. Quanto melhor a minha nota, melhor será a minha relação com os serviços, inclusive com as public utilities, né, nos Estados Unidos, nesse caso, com os serviços de transporte coletivo e etc. E nesta fotografia aqui, a Lacey está super bem vestida, né? Ali ela está, vocês não estão vendo, mas ela está ali na fila de uma sorveteria, ela pode tomar sorvete numa sorveteria bastante boa, bem adequada. Por quê? Porque ela está, naquele momento, bem avaliada na rede social. E eu não vou dar o spoiler, assistam porque vale muito a pena, mas quando eu assisti isso, eu vi que a Lacey começou
em determinados momentos, ser mais verdadeira do que falsa. Isso, veja, não que a gente seja falso nas nossas redes sociais, né? Nós somos tão bem-sucedidos, tão bonitos, tão ricos, tão animados como nós estamos ali no nosso Instagram sempre, né? Mas a Lacey decidiu, em determinado momento, se rebelar contra essa rede, falar, quer saber, eu posso acordar sem maquiagem, eu posso tirar uma foto e, eventualmente, ou eu posso não dar bom dia para o meu vizinho. E aí ela não deu bom dia para o vizinho num dia, foi mal avaliada, não deu bom dia para o vizinho no segundo dia, foi mal avaliada, apareceu numa rede social sem maquiagem, foi criticada e a nota dela foi reduzindo. Naquele momento, ela já não podia mais alugar a casa naquele condomínio que ela morava, ela já não podia mais pegar avião, só ônibus, e assim a vida dela vai se degradando. E eu falei, isso é um absurdo, isso não existe. Beleza, fui para São Paulo fazer uma reunião, eu sou de Curitiba, acho que vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Fui para São Paulo fazer uma reunião, cheguei em São Paulo, fiz a reunião, e nós íamos para Barueri, que era longe. Eu falei, eu vou pegar um Uber. Olhei meu celular, como ele está agora, sem bateria, ele vive sem bateria. Essa é uma gestão péssima de risco, eu tenho que trazer um daqueles. Mas estava sem bateria, e eu falei para o meu colega advogado que estava junto comigo, que era um advogado lá de São Paulo, falei, fulano, você pode pedir o Uber, por favor, para a gente ir? Eu falei, não é porque estou sendo mesquinho, etc. E tal, não é porque é longe, é porque realmente estou sem bateria, depois eu não vou conseguir voltar e tal. Ele falou, Pironte, eu adoraria poder te ajudar, mas eu não posso. Eu falei, por quê? Porque eu estou fora do Uber. Eu falei, como assim? Você não tem Uber? Não tem um aplicativo? Todo mundo tem. Ele falou, não, eu tenho um aplicativo, mas nenhum Uber vem para mim. Daí eu falei, você é a Lacey? Como assim? Não entendi. Daí ele falou, não, Pironte, é que eu sou chato. E naquele momento eu pensei, eu sei, né? Eu sou chato, bem chato, e eu comecei a avaliar mal o Uber. Então eu entrava, não tinha água, eu dizia, não tem água. Eu entrava, não tinha balinha, eu dizia, não tem balinha. Estava sujo, eu dizia que estava sujo. E eu fui avaliando mal, e eu não sabia que os motoristas de Uber também podiam me avaliar. Então hoje eu estou tão mal avaliado no Uber que eu posso chamar, mas ninguém vem. Gente, em 2017, essa já era a realidade. E essa realidade, ela só piora do ponto de vista de estagnação do ser humano. Enquanto a gente está aqui, achando que o mundo lá fora é ainda aquele mundo analógico que a gente foi criado, tudo isso aqui está acontecendo. Todas essas iniciativas estão sendo geradas em um ambiente de Web 3.0, que hoje é chamado, por exemplo, e esse é só um dos movimentos da Web 3, nós temos a blockchain, que é uma concatenação que garante a confiabilidade dos atos praticados dentro da web hoje, né? Nós temos a inteligência artificial, né, com o machine learning e os robôs, que vão cada vez mais, isso não é para daqui 5, 6 meses, isso já está acontecendo. Nós já temos robôs de inteligência artificial que teriam condições hoje de sentar numa cadeira de presidente de uma estatal, por exemplo. Com conforto, tomando decisões sérias, né? Mas a gente ainda acha que isso está muito distante da gente, a tecnologia evolui muito rápido. E enquanto a gente está aqui conversando, tudo isso aqui está acontecendo. O meu filho está lá no Roblox, dentro da Nike Land, comprando tênis para o avatar dele, com robots. O que são robots? São moedas digitais do jogo. O meu filho transforma a mesada que eu dou para ele em robots, e ele tem uma economia digital diferente da minha. Ele compra tênis para o avatar, ele compra cabelo para o avatar, ele compra camiseta para o avatar. Ele falou, papai, com essa mesada aí eu vou comprar não sei o que, camiseta da Pepa careca. Eu falei, como assim? Não sabia que tinha Pepa. Pepa sem cabelo, é a moda lá do Roblox. Eles têm uma economia própria, né? Você tem, por exemplo, empresas como o McDonald's e Burger King, fazendo não apenas marketing e publicidade, vendendo hambúrguer no metaverso. Ah, Pironte, mas o hambúrguer não tem gosto no metaverso, e quem é que disse que o hambúrguer precisa ter gosto em uma sociedade em que a gente precisa de aceitação social e não de resultado? O hambúrguer não tem gosto, mas se os teus amigos vão no ambiente do jogo X, no Burger King, você vai ali, você compra o hambúrguer para o teu avatar comer, e você vai se deliciar com o melhor hambúrguer do McDonald's, e existe diferença de preço, por exemplo, entre o Big Mac, ainda que você não sinta o gosto. E isso pode parecer um absurdo, mas esse absurdo ele está cada vez mais próximo da gente, e a gente na administração pública está achando que isso não vai chegar.
Quando eu apresentei há 2 anos atrás, e boa parte dos meus colegas estão aqui, uma licitação no ambiente do metaverso, que eu falei, gente, isso vai acontecer mais cedo do que parece. Na mesa do jantar, Marquito, fui ou não ridicularizado? Ridicularizado. Porra, Pironte, você com essas viagens e tal, o que vai acontecer? Isso aqui daqui 5 anos, teve gente que fez piada. 3 meses depois, prefeito no ambiente do metaverso. Tudo bem que foi só um ato homologatório, portanto, a gente ainda não tem o processo, mas a lei de licitações, no artigo 12, inciso 6º, diz: preferencialmente as licitações serão realizadas por meio digital. Quem já entrou aqui numa sala de reunião do metaverso, levanta a mão. É muito mais legal do que o Zoom, não é? É muito mais legal do que o Zoom, é muito mais legal do que o Teams, é muito mais legal do que o Google Meeting. Por quê? Porque você vê a pessoa, você senta com a pessoa na mesa, você toma café, o café não tem gosto. Mas a realidade social que isso gera é incrível. A gente tem uma sala de metaverso no escritório há mais ou menos 1 ano e meio já, e o meu avatar, se vocês verem o primeiro avatar do Pironte que foi produzido, era um negócio que não dava para entender que era eu. Hoje, o avatar é quase que real. Se você está no ambiente do metaverso, se você põe o óculos, você tem a nítida sensação de que você está falando comigo, com o meu sócio e com todos aqueles que estão interagindo. Essa é uma realidade. Nós vamos ter sessões virtuais assemelhadas às sessões presenciais. Isso é muito legal. Claro que precisa ainda de vários movimentos de certificação para saber se aquelas pessoas que estão atrás daquele óculos são efetivamente aquelas pessoas, ou seja, protocolos de certificação vão ser necessários. A Web3 está aí para isso, a blockchain também. Mas isso é o futuro, né? Isso é o futuro a ponto de nós estarmos totalmente imersos nesse mundo. Bancos já estão no metaverso, cervejas já estão no metaverso, vendendo serviço e não vendendo publicidade. Vendendo experiências. Tem empresas de beleza que estão vendendo experiências para que você maquie o seu avatar, para que você teste o produto no seu avatar e depois receba o produto aonde? Na tua casa. Você testa o blush no avatar e recebe o produto em casa, porque você gostou do blush, sei lá, não sei como é que chama, mas é isso. Você gostou do blush no avatar e você recebe ele em casa. Porque a tecnologia está tão fidedigna que isso amplia os resultados comerciais. E a gente acha que isso está distante da gente. Bom, eu não vim falar sobre isso, esse não é meu tema, né? Claro que eu gosto muito de falar sobre o metaverso na administração pública, teria vários outros exemplos para pragmatizar o tema, inclusive a juíza Graciela, lá na Justiça do Trabalho de Colíder, no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, né? Já fez audiência no ambiente do metaverso, praticou alguns atos de audiência, claro que isso ainda não é regulamentado, os atos praticados foram atos que não traziam prejuízos à parte, etc. e tal, mas já trouxe todo esse movimento para o Poder Judiciário, né? Porque isso também permite, por exemplo, melhores acordos, né? Melhores interações entre as partes e etc. Muitas vezes você consegue sensibilizar pela rede, e isso é uma verdade, né? Às vezes a gente se sente mais seguro na rede social, às vezes a gente se sente mais protegido na rede social. Quem de vocês não viveu isso, né? E isso faz parte um pouco desse contexto de, inclusive, otimização dos resultados do Poder Judiciário. Tem várias outras hipóteses, mas eu não vim falar disso com vocês. Eu vim falar sobre gestão de risco na lei de licitações, na nova lei de licitações. E quando a gente fala de gestão de risco na nova lei de licitações, a gente pensa em uma palavra ou uma premissa fundamental, que é a redução da assimetria de informação. Sabe por que a gestão de risco... Pironte, esse negócio é muito chato de gestão de risco, porque é complexo, é ruim fazer mapa, é ruim fazer matriz, eu tenho que ficar pensando de maneira muito genérica e abstrata, muitas vezes, em um evento futuro incerto, eu ainda não sei materializar o que é ônus financeiro numa matriz, é tudo muito complexo. Como é que eu vou fazer gestão de risco? Vou fazer gestão de risco de tudo, né? Eu vou falar isso agora aqui, por isso que eu mudei um pouco a minha apresentação. Eu sou completamente contrário à ideia de se fazer mapa para todas as contratações, matriz para todas as contratações. Não é isso que a ISO pede, não é isso que a lei quer.
Isso é burocratizar o processo que já é burocrático. Vocês têm que fazer muita coisa para ficar perdendo tempo com um monte de mapa e um monte de matriz. Eu já vou dizer qual é a minha interpretação da lei para vocês aí produzirem resultados, inclusive em relação, por exemplo, né, à resolução 347/2020 do CNJ, etc. e tal, para vocês entenderem, talvez, como é que vocês podem casar essa interpretação que eu faço da nova lei e da ISO 31000, né, com aquilo que vocês têm que fazer, que é o plano de tratamento de riscos da 347/2020. Mas, dentro desse contexto, por que a gestão de risco vem? Por que a gestão de risco existe? O que é risco? Paulo Alves, que é o nosso grande professor sobre gestão de risco e governança, diria: Pironte, o risco está vinculado à incerteza. Então, o risco é o impacto da incerteza sobre os nossos objetivos. Isso é quase literal da ISO, né? Então, quanto melhor for o meu gerenciamento de risco, menos incertezas eu estou sujeito a que se materializem ou que intervenham no meu processo. Portanto, um bom processo de gerenciamento de risco reduz a incerteza. É por isso que todo mundo que está aqui hoje de manhã acordou cedo, antes de trabalhar, fez ali a sua corrida matinal de 5 quilômetros, 10 quilômetros, para aqueles que têm um pouco mais, né, de condições, voltou para casa, tomou um café da manhã com frutas, pouco pão e carboidrato e bastante, né, ovos e proteínas, né, e foi trabalhar, tomou seus remédios e etc., e foi trabalhar, porque a gente faz a nossa gestão de risco. Ninguém veio para cá olhando o celular, né, porque a gente faz a nossa gestão de risco. Quando a gente está dirigindo, a gente não olha o celular. Por quê? Porque você poderia dizer assim: ah, Pironte, mas se bater o carro eu tenho seguro. Ok, a tua gestão de risco é falha. Se você bater o carro, você tem seguro. E se você atropelar uma criança? Não tinha pensado nisso. Pois é, mas você tem que pensar num bom processo de gestão de risco, você tem que pensar que você pode bater o carro e o dano ser só material, que você pode atropelar uma criança ou ainda que você pode morrer. Você pode bater o carro e, eventualmente, você tem esquecido o cinto, que é um controle preventivo necessário. Quando você entra no carro, você faz. Mas como você não pensa na consequência, você simplesmente age. E esse agir é jogar dado com o acaso. É isso que a lei de licitações não quer mais, que vocês joguem dados com o acaso. Sabe por quê? Porque se tem um processo em que o risco pode ser materializado, este é o processo de contratação no ambiente da administração pública. E vocês sabem disso porque eu perguntaria para qualquer um de vocês aqui, quais das últimas 5, talvez eu não precise ir longe demais, mas quais das últimas 5 contratações que vocês realizaram no órgão de vocês que não foram judicializadas? Você não consegue lembrar. Porque certamente em algum momento do processo a judicialização vai existir. O contraditório vai existir. Porque o processo de contratação, ele foi feito para ser judicializado, para ser assimétrico. A burocracia, ela traz algo extraordinário, que é o controle. O controle só é possível pela burocracia, né? A gente entende mal a burocracia, também não vem ao caso eu falar, porque senão eu daria outra palestra aqui, mas a burocracia é algo extraordinário, algo muito positivo. O estamento burocrático, que é o que a gente pratica na prática, que é aquela burocracia para não chegar ao resultado, para complicar, né, os meios em detrimento do fim, etc., essa é problemática. Esta burocracia, né, positiva, que estabelece os controles, estabelece o quê? O procedimento como uma hipótese de controle. O procedimento é o quê? Uma sequência pré-determinada de atos tendentes à realização de um ato final e conclusivo. Então, eu tenho um começo, um meio e um fim. Eu sei, por exemplo, que se eu estou numa contratação na modalidade pregão, por exemplo, e eu estou na fase de habilitação, quer dizer que a fase de proposta já passou, certo? Que a fase de publicação do edital já passou, certo? De impugnação do edital já passou. Por quê? Porque é uma sequência de atos, onde o ato posterior pressupõe a realização do ato anterior. E aí eu posso controlar. Só que isso, colocado na lei de maneira assimétrica, com estudo técnico preliminar, termo de referência, né, com editais, muitas vezes, que não conseguem abarcar toda a dinâmica do procedimento que eu quero, ou do objeto que eu quero contratar, com seleção do fornecedor assimétrica, muitas vezes ou mal conduzida, ou não mal conduzida, mas com partícipes que não estão de boa fé em relação ao processo. Todo esse ambiente, né, assimétrico, ele interfere nas contratações. E é aqui que a gente precisa entender que a nova lei veio com um outro mindset, uma outra ideia. Por que ela trouxe gestão de risco? Para reduzir a assimetria de informação.
Quanto melhor for o meu gerenciamento de risco, menos lacuna eu deixo no meu processo. Quanto menos lacuna eu deixar, melhor será a execução do meu contrato e, portanto, menos judicialização eu vou ter. E sabe por quê? Porque, como regra, as judicializações, quando acontecem lá pelo reequilíbrio econômico-financeiro, o cara está discutindo se a alha é ordinária, se é a alha extraordinária, se aquele percentual da alha extraordinária seria ou não aferível do ponto de vista do particular, e, portanto, que naquele caso a administração tem que arcar com aquele prejuízo e assim por diante. Então, essa discussão, ela fica mitigada quando na matriz de risco já está escrito. Essa aqui é responsabilidade tua, aconteceu isso, índice pluviométrico acima do normal. Qual é a consequência? A consequência é um aditamento de prazo e de valor em razão dos prejuízos que a gente teve pela paralisação da obra. Ótimo, então, está aqui, ó, quem vai arcar com esse prejuízo, ou com esse resultado, com esse risco consequencial, é a administração pública. Tem discussão? Não tem. Tem plausibilidade do direito? Não. Não tem como se levar isso para o judiciário, está na matriz. E a gente vai ver que a lei foi inteligente, porque ela colocou a matriz como cláusula contratual. E se a matriz é como cláusula contratual, ela pode ser impugnada. Mas antes de falar sobre isso, e eu quero correr um pouco para chegar ali naquilo que eu quero trazer hoje para vocês como discussão, antes de chegar nisso, é importante a gente entender que a nova lei de licitações, ela permite o diálogo. E o diálogo é aquilo que resolve a gestão de risco. Gestão de risco sem diálogo, Renato, não existe. Concorda comigo? Não existe. E a lei de licitações permite que o particular sente com a administração para discutir as consequências daquele risco no contrato. Se não for assim, não tem diálogo. Se não for assim, não tem gestão de risco que resolva. Sabe por quê? Porque o contrato foi feito para dar errado. E não sou eu que estou... não sou eu que estou dizendo isso para vocês. É o meu psicólogo. Como assim, Pironte? Vou explicar para vocês. Logo que eu casei, os meus amigos diziam assim, Pironte, casa, porque é super, super legal, né? A piscina está quentinha, tal, vem aí, vem com a gente, você já casou, casa que vai ser bacana. E eu tinha uma relação com a minha esposa, quando ela morava com a mãe dela e eu morava sozinho, muito boa, né? Era realmente sensacional. E eu falei, vou casar com essa mulher é a mulher da minha vida, pensei eu. Fomos colocados dentro da mesma casa. Depois, e esse meu amigo, ele é um amigo... Até hoje ele está lá comigo, já se separou. Ele dizia assim, Pironte, ó, você é o seguinte, em 2 anos você tem uma grande crise, 4 anos você tem outra, e disseram que lá nos 8 você tem outra, tal, se você passar, você não separa nunca mais. Ele não passou dessa, né? Mas, brincadeiras à parte, eu, nos 2 anos, tive uma grande crise mesmo, peguei as minhas coisas e fui morar na casa do Silvinho. Falei para minha esposa, ó, estou casado com ela até hoje, então calma, né? Mas falei, ó, seguinte, não dá mais, eu vou sair, porque a gente não consegue nem dialogar, a gente não consegue conversar, está tudo errado, você só reclama de mim, eu casei para ser feliz e você não me faz feliz, eu não consigo te fazer feliz, a culpa não é tua, a culpa é minha, mas eu estou pegando as minhas malas e estou indo morar no Silvinho. Fui morar no Silvinho, falei, Silvinho, você me aguenta aqui? Ele falou, ó, 2 semanas para você achar um apartamento, né? E ele tinha 2 gatos, eu não gostava de gato, né? Então esse foi um grande fator também, para eu ter voltado para casa, não, brincadeira. Mas aí... Ok, fui morar no Silvinho, cheguei no meu terapeuta, e aí eu falei, fulano, o negócio é o seguinte, até hoje, meu terapeuta, falei, fulano, o negócio é o seguinte, eu sei que você disse que a Ana melhora a minha vida, que ela é mulher que foi, né, talhada para me fazer um cara melhor e tal, e eu realmente acredito nisso, mas não é você que dorme com ela. O negócio está complicado, eu já saí de casa, e eu quero que você me ajude a 2 coisas, perder o menor número de amigos que eu puder, porque naquele momento os amigos já eram do casal, e perder o menor patrimônio que eu puder, né, porque ali o patrimônio já estava envolvido, né? Ele falou, ok, Pironte, então me diga. Eu falei, eu chego naquela época eu era procurador, eu fui 7 anos, quase 7 anos procurador do município. Eu falei, eu chego tarde da procuradoria, discussão com o prefeito, com o secretário, tudo difícil e tal, boto o paletó na sala, ela reclama. Vou lá escovar o dente, não deixo no porta-escova, que combina com o porta-sabonete, que combina com o porta-algodão e etc, tal, que ela comprou, ela reclama, mas o meu pai me ensinava que a escova seca de cabeça para baixo, você deixa lá na pia. É tradição familiar, mas ela não queria saber da tradição. Ela dizia, tem que cumprir. Tá bom. Então, depois de tudo aquilo, eu falei, olha, não dá certo. Saí e tal, não sei o quê. Depois de muito me escutar, ele falou, Pironte, você tem toda a razão. Você tem que se separar urgente dessa mulher, porque ela desgraça a tua vida. Nesse momento eu pensei, estou pagando o cara certo, né? E ele falou, só que é o seguinte, ela também precisa se separar urgentemente de você, porque você também desgraça a vida dela. Eu falei, como assim?
Ele falou, vocês casaram e vocês dois entendem o relacionamento, o casamento como um contrato. Se você quiser executar o teu contrato e não entender qual é o contrato dela, vai rescindir. Porque contrato foi feito para dar errado. Nada que tem cláusula rescisória e multa foi feito para dar certo. Você vem aqui toda sexta-feira às 10 da manhã e a gente não tem contrato. Você nunca faltou. Quando você está viajando, você faz online. E você sempre paga antecipado. Porque a gente não tem contrato, a gente tem relacionamento. Então volta para casa e se relaciona com a tua esposa. Senão, você vai romper o contrato e eu não tenho o que fazer. Você vai perder amigo e vai perder patrimônio. E eu voltei para casa, estou casado há 15 anos, feliz há 15 anos que eu faço terapia. Mas fato é que isso é um conceito importante para a lei de licitações. A lei de licitações pressupõe o diálogo, é por isso que existe a emenda Paulo Alves. Porque quando o parágrafo único diz a alta administração tem que pegar a contratação pública e agir com critérios de governança, está dizendo, o processo não pode ser amador. O contraponto da governança é o amadorismo. A governança é a profissionalização da gestão. É por isso que talvez o mercado privado, e aí eu não estou trabalhando no âmbito da União, que já tem uma estrutura de governança mais consolidada, mas é por isso que o mercado privado, muitas vezes, está muito melhor do que a maioria dos municípios brasileiros ou de algumas estatais de pequeno porte, porque a governança corporativa é algo inerente. Você não fala numa empresa que queira se estabelecer no mercado, você não fala numa empresa crescer assim, sem compliance, sem programa de integridade. Isso é o básico, né? Você não fala uma empresa crescer sem controles internos bem adequados. Você não fala uma empresa crescer sem uma boa gestão de risco. Então, a lei de licitações, ela traz isso para que a gente entenda, o processo de governança é necessário, mas a gente já aprendeu, tudo que a gente banaliza no Brasil morre. Faltam 10 minutos, eu prometo que eu vou tentar terminar, senão 15 eu termino. Tudo que a gente banaliza no Brasil morre, e eu tenho medo, Paulo, que a ideia de governança nas contratações morra, como morreu o tema de desenvolvimento nacional sustentável. O que é o desenvolvimento nacional sustentável hoje? A ideia de sustentabilidade está ligada a uma ideia de meio ambiente que não é praticado na maioria das contratações públicas e que agora foi convertido em práticas ESG, que é mais um termo que a gente está usando para ofuscar um pouco o que a gente tem que fazer. O que é governança nas contratações? Pega a governança, pega a contratação na mão e resolve, não banaliza. E esse é meu medo, fazer gestão de risco para tudo, nem nós fazemos. Nem nós fazemos. Tem riscos nas nossas casas que a gente aceita. Tem riscos nos nossos relacionamentos que a gente aceita. Tem riscos na nossa atividade profissional que a gente aceita. É assim, porque ninguém é Mulher Maravilha e ninguém é super-homem. E por que eu tenho que fazer mapa de risco de tudo? Estou jogando dinheiro e tempo fora, e estrutura fora. A governança é isso, é fazer aquilo que a gente tem que fazer dentro do quê? De um critério de boa gestão de risco. Porque, pessoal, a nova lei de licitações, ela traz 3 conceitos. Paulo, vermelho, verde e branco. Eu vou deixar o verde aqui, porque isso não, o verde dá azar. Verde e branco dá azar. Eu sou Atlético Paranaense. Eu não vou nem falar, porque esse ano não está tão... O que aconteceu aqui? Peraí. A lei de licitações, ela traz 3 terminologias. Gestão de risco. Aqui, ela diz, gestão de riscos e controles internos. Eu tenho que ter o quê? Processos e estruturas. Não é uma faculdade, é um dever. É um dever. Então, assim, ó, a gente já entendeu o seguinte, eu tenho que ter gestão de risco. Mas está dizendo eu tenho que ter matriz, mapa, eu tenho que ter em todos os processos? Não, não, não. Está dizendo que eu tenho como dever na governança das contratações. A governança é algo mais amplo. É o olhar geral que eu tenho sobre o meu plano anual de contratação, né? Sobre o meu plano de tratamento de risco. Então, dentro disso, eu tenho gestão de risco. A gestão de risco, ela é diferente da análise de risco. Esse artigo, pessoal, eu não trouxe aqui na minha apresentação, eu não trouxe na minha apresentação, vou voltar, porque eu não ia falar sobre isso especificamente, eu acabei mudando. Tá, eu sei, mas é que é só para eu estabelecer meu raciocínio, eu estou falando em voz alta,
Daí você me perdoe aqui, aquilo que eu disse, eu não trouxe o slide, porque eu resolvi tratar agora aqui, quando eu estava sentado. Mas é que eu acho importante para vocês esse conceito, entendeu? Como é que é teu nome? Richard, desculpa então, Richard, de verdade, mas eu vou repetindo várias vezes para você eventualmente anotar aí no teu notes, no teu celular, ou depois você vem aqui e tira uma foto disso aqui e tal, tá? Me perdoe realmente, mas é que o tema eu acabei mudando um pouco para ficar mais aderente. Então, a gestão de risco é obrigatória. A análise de risco está lá no artigo 18, quando você vai falar na lei de licitação de instrução do processo licitatório. E daí você fala do planejamento da contratação. E daí você fala, no planejamento da contratação, você tem que analisar os riscos envolvidos. Análise é diferente de gestão. Análise é diferente de gestão. Eu já vou falar sobre cada uma delas. E daí, pessoal, dentro da ideia de análise de gestão, você tem dois instrumentos de gestão de risco, e não é o Pironte que está inventando isso, é a ISO 31000, que inclusive está na jurisprudência do STJ e do TCU, como vetores, junto com o COSO e ERM, das gestões de risco no ambiente da administração pública. Além da gestão, nós temos dois instrumentos, o famoso mapa de risco e matriz de risco. Mapa é diferente de matriz. E por quê? De maneira muito rápida, falando sobre a teoria geral da ISO, a gestão de risco engloba necessariamente 3 fases. A primeira fase é a fase de identificação do risco, que é o mapa. A segunda fase é a fase de priorização do risco, que é a matriz. E a terceira fase, pessoal, é a fase de tratamento do risco, que são os controles. Então, mapa, matriz e tratamento. Identificação, priorização, controle. É por isso que também não vem ao caso, depois eu até falei com o Vitor, na minha opinião, na pergunta do Paulo, não tem como eu tirar a plaquinha do controle interno um dia. Sabe por quê? Porque se o controle é baseado em risco, e o risco residual pode ser reclassificado como um risco prioritário, o controle sempre vai ter que existir. Porque é o controle que vai ter que dar vazão ao tratamento, e não a auditoria. E o risco pode ser reclassificado. E o controle interno baseado em risco, ele é necessário, porque senão eu não tenho um controle interno eficaz. Eu só consigo fazer controle preventivo daquilo que eu sei o risco. Por quê? Porque a matriz, ela tem como base a ideia de probabilidade de impacto. E a gente pode achar que não existia, por exemplo, o controle interno em Brumadinho. Preventivo existia, não deu certo, materializou o risco de rompimento da barragem, existiam controles contingenciais. E esses controles contingenciais foram aplicados, senão a consequência ia ser muito maior do que foi. E depois de Brumadinho, podem ter certeza que a matriz de risco da Vale foi atualizada. Para quê? Para que aquele risco que antes era inerente em uma matriz 5x5, por exemplo, priorização 25, ter sido reclassificado, né? Ou 20 ter sido reclassificado para 25, e assim por diante. O risco ele vai dentro daquilo que a gente chama de mapa de calor, sendo conduzido e reconduzido. Por isso que o controle interno ele é sempre necessário. Mas fato é que, o que eu quero trazer para vocês? Que nem toda a contratação pública vai estar submetida a mapa e matriz. Pironte, por quê? Porque se a gente for ler a gestão da ISO, e se a gente for ler o artigo 18, o que é a análise de risco? A análise de risco é eu pegar o meu plano anual de contratação, ou meu plano de contratação anual, é que eu não consigo falar plano de contratação anual, eu acabo invertendo. Meu plano de contratação anual e dizer, ó, pessoal, dessas 40 licitações aqui que eu tenho previstas, certo? Eu jogo isso aqui numa análise de risco. E dessa análise preliminar de risco que eu faço, eu entendo que 5 delas eu aceito. 5 delas eu não vou gerenciar o risco. Por quê? Porque o apetite de risco definido pela entidade ou pelo órgão determina que naqueles processos que eu já, na minha política de gestão de risco, analisei, então, uma gestão de risco preliminar, ela já é feita na política de gestão de risco, né? Dentro da análise de risco preliminar, eu digo, esses riscos, eles estão materializados, eles estão mapeados, mas eles são tão pequenos que eles não fazem com que eu tenha que movimentar uma estrutura inteira e um processo diferenciado para que aquele risco seja, caso materializado, mitigado.
porque a consequência dele e a probabilidade dele é muito baixa no meu processo. Então eu aceito, e daí eu não faço nem mapa, nem matriz, nem nada. Por quê? Porque o primeiro documento que a lei de licitações exige que eu faça, e isso não está escrito, isso está dentro da ideia da própria norma, né, que nós utilizamos para a metodologia de gestão de risco, é a política de gestão de risco nas contratações. Então, esse plano de tratamento de risco que vocês têm lá materializado na 347/2020 é a política de gestão de risco nas contratações. E ali vocês têm 4 hipóteses para gerenciamento desse risco, gestão de risco. Ou eu aceito, ou eu mitigo, ou eu transfiro, ou eu evito. Como está no teu plano anual de contratação, evitar você não pode, o risco pode se materializar. Então, o evitar é um dos tratamentos que são impossíveis no âmbito da contratação pública, mas eu posso transferir, mitigar ou aceitar. Se eu for mitigar, eu estabeleço o quê? Estabeleço os planos de ação na materialização do risco e os planos de prevenção do controle interno. E é isso, pessoal, que faz a minha gestão de risco ser uma gestão de risco eficaz, porque eu consigo objetivar aquilo que realmente é importante. E para finalizar o nosso bate-papo, que teve que ser rápido, eu não vou poder, Luana, me perdoe, só terminar esses slides, mas eu vou deixar com vocês, é só o conceito de matriz e uma hipótese de gerenciamento de risco, para no final eu vou mostrar só um negócio que é bem legal, que isso foi produzido por inteligência artificial, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é, de tudo isso que a gente está falando, e de tudo isso que eu, inclusive, estava comentando com o Neto, Marcos, com o Paulo, eu vou escrever um artigo bem didático sobre toda essa teoria de gestão de risco. Eu tenho um livro de gestão de risco nas estatais, mas lá essa ideia está muito genérica, eu quero fazer algo bem pontual, bem objetivo. E com tudo isso que eu quero pontuar, eu quero trazer uma coisa para vocês que é fundamental. Eu estou pensando em vocês, porque eu já estive do outro lado do balcão. E o grande problema é que vocês têm uma quantidade de procedimento muito grande, e a nova lei já traz muitos requisitos, muitos artefatos, muitos instrumentos a serem materializados. E a gestão de risco, ela é importante, mas nem sempre obrigatória, porque é assim na nossa vida. Existem riscos que a gente aceita, por que a gente não pode aceitar quando a gente fala de contratação pública? E a grande verdade é, por que isso é importante para vocês? Porque quando eu faço um procedimento de gestão de risco e eu aceito o risco, tem um ponto fundamental que acontece e que existe quando eu não faço processo nenhum. Eu deixo de me omitir. Quando você materializa o risco em uma matriz, no plano anual de contratações, e você diz, esses 5 processos, eu conheço os riscos, mas eu não vou agir com processos e estruturas de controle interno, eu não vou gastar tempo nem recurso, porque o risco é muito baixo, eu não me omito. Então você não pode ser condenado por omissão ou ser instado ou instigado por omissão. Se aquele risco se materializar, você vai reclassificar na tua matriz e vai agir de acordo com os controles que vão ser estabelecidos a partir daquele novo risco inerente. Mas isso não quer dizer que você se omitiu, porque você materializou a probabilidade e o impacto. E aí o órgão de controle pode até dizer assim, mas eu não concordo com a tua probabilidade e impacto. Daí você chama o artigo do o acórdão do Benjamin Zinler de 2018, que gerou vários outros acórdãos posteriores, em que ele deixa de aplicar a penalidade numa pregoeira em razão da lei 13.655, que é a LINDB, e diz, eu sento no lugar dessa pregoeira, e sentando no lugar dela eu faria a mesma coisa. Na gestão de risco, se a tua resposta é, eu faria a mesma coisa, pelo princípio da realidade da lei 13.655, eu não posso ser punido. Porque se você quer produzir um resultado diferente, senta aqui na minha cadeira, você não sabe o que é ser gestor. Quando eu era procurador, eu fui procurador em 2005, 2006, isso era um problema seríssimo, porque a gente não tinha a LINDB ainda para dizer, existe o princípio da realidade. Você está dizendo que eu tinha que fazer porque você não sabe o que é a realidade do meu município. É fácil você julgar aí sentado em Curitiba, em São Paulo, numa grande capital, com toda a estrutura do teu gabinete, para dizer, você tinha que ter tempo para ter visto. Eu não tenho tempo nem recurso para ver. Senta aqui para ver, no meu lugar. Então, você não pode ser punido em razão também do princípio da realidade estampado na LINDB, pelo trabalho que você fez de avaliação de probabilidade de impacto e pelo juízo de valor. Aí eu chamo o Vitor Amorim de novo,
motivado que você teve no momento da tomada de decisão sobre o apetite de risco. A motivação é o escudo do gestor. Pessoal, para terminar, então, o nosso bate-papo, eu só queria mostrar para vocês como e casar o tema um pouco, Luana, para fechar com aquilo que você me pediu para fechar, só para mostrar para vocês como hoje a inteligência artificial já produz um resultado incrível. Quando eu dou curso, por exemplo, de matriz de risco, né, esses cursos em company, etc., que a gente monta várias matrizes de risco juntos, a parte prática, que normalmente é a parte ali do final da tarde, o pessoal tem uma grande dificuldade. Qual? Identificar o risco. Putz, a lei diz lá que o risco da lei de licitação é um risco de materialização de ônus financeiro do contrato, tendo em vista a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. É muito pouca coisa para pensar. Aí você pede para inteligência artificial. Você diz assim, pode montar para mim, olha só a pergunta, super técnica, pode montar para mim um exemplo de matriz de risco de obra? Resposta, 1 segundo. 1 segundo. Certamente. Segue abaixo um exemplo de matriz de risco para obras públicas. Riscos, atraso da entrega de materiais, probabilidade, média, impacto, alto, ações preventivas, verificar prazo de entrega com fornecedor e estabelecer penalidade contratual, ação corretiva, buscar fornecedores alternativos e reprogramar o cronograma de obra. Dá vontade de bater palma. Você diz, eu não pensaria em tudo isso. Daí vem a robô e nos assusta e diz, eu consigo ser um CEO melhor do que um ser humano. Porque, na maioria das vezes, eles conseguem, quando a matriz é bem alimentada. Veja, essa base de dados dessa inteligência artificial, ela é alimentada por meio de artigos e de professores e etc. e tal, da área de licitações. Então, aqui, você tem uma matriz de risco que é feita com uma base sólida. Você não vai perguntar para o ChatGPT, ele vai te dar isso aqui, né? Mas existem inteligências artificiais que já estão avançando nesse sentido. E a gente precisa estar preparado para isso. Pessoal, eu agradeço imensamente, desculpe se eventualmente passei um pouco do tempo, mas é sempre um prazer bater um papo com vocês.